Salve Maria, sou servo missionário Roberto, estudo adulterações na escritura na Bíblia protestante. São todas adulteradas e amputadas para perseguir a igreja. A primeira Bíblia alemã foi traduzida por Martinho Lutero, né? Ele fundou a sua religião que quis competir com a religião de Cristo. Quando ele fundou a sua religião, né? A primeira Bíblia foi a adulterada, a Bíblia alemã, que queria tirar até o livro de Tiago. E o alicerce dos protestantes é só a escritura é suficiente. Só a escritura é suficiente, né? Mas a tradição e o magistério estão unidos com a escritura. Sem a tradição, sem o magistério, não tem escritura. Não é somente só a escritura, é uma interpretação pessoal, uso pessoal e distorção dos protestantes. Somente a sola escritura, né? Sola fidei, somente a fé. Aqui em Tiago 2, 6 ou 26, vem nos ensinar um negócio muito interessante. Tiago, aqui, ó. Assim também a fé sem obra é morta. O livro de Tiago ele é muito específico. Fé sem obra é fé morta. Não é somente só fé. Não é suficiente. O Martinho Lutero, ele adulterou para fundar a sua própria religião e competir com a religião de Cristo, para competir contra a igreja de Cristo. É isso que a igreja protestante quer, competir com a igreja de Cristo. Mas somente a escritura, somente sola fidei, somente a fé é suficiente, não, meu irmão? Agora você cata aqui o exemplo de Cristo. As obras de Cristo, o fruto de Cristo. A obra de Cristo, o que é? A igreja. A obra de Cristo, os apóstolos. A obra de Cristo, muitos milagres e prodígios. A obra de Cristo. Então, não é somente a fé. Que interessante. O livro de Tiago, o Martinho Lutero, ele aboliu, como diz a carta de palha, né? Tiago. Ele tirou o livro de Tiago. Porque o livro de Tiago mostra fé sem obra é fé morta. Quer dizer aqui, ó, em Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver obras, em si mesmo é morta. Ó. Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesmo. A adulteração aqui com o Martinho Lutero acrescentou aqui, ó. Colocou a palavra além do alemão, somente o justo viverá somente pela fé. Não existe no original. Ele adicionou para inventar a sua nova religião, baseada sola fidei, que a fé não precisa de obra. Olha só que interessante, foi uma adulteração do Martinho Lutero, Romanos 1. E pelo que eu conheço, Bíblia é abominável quando muda a escritura. 1:17, ó. E para os historiadores, para os teólogos protestantes, está certo. Modificar a escritura para fundar suas heresias. É isso que o mundo protestante faz. Distorce a escritura para fazer essas campanhas, para fazer esses votos, para fazer esses... distorcendo. Já vem lá dos seus, como dizer que dos seus fundadores, dos seus fundamentos. Aqui, ó, 17. Porque nele se revela a justiça de Deus que se obtém pela fé. E conduz a fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ó. Ele adulterou isso aqui. Somente justo vive pela fé. Então não precisa de obra.
Ele adulterou aqui, colocou a line do alemão. Somente o justo viverá somente pela fé. Que não precisa de obra. Que interessante. A Igreja Católica é uma igreja, é a maior igreja de caridade e característica do mundo, de caridade. Por isso que hoje a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do planeta. Maior número de orfanatos leprosos, maiores números de orfanatos, asilos e dispensários. Eu fiz um vídeo, a verdadeira religião. Eu falo sobre isso aqui. Interessante. Agora vamos lá. A distorção muito... E o Catecismo da Igreja Católica vem nos ensinar assim, ó. Parágrafo 41. A Igreja sempre venerou a Divina Escritura, da mesma fonte como o próprio corpo do Senhor. Ambos alimenta e dirige toda a vida cristã. Olha só que interessante. A Igreja Católica está de acordo com a tradição, com o magistério. Essas Bíblias protestantes, elas são todas adulteradas e amputadas. Tanto o pastoreio de Pedro, mais atingido Nossa Senhora, atingido as imagens de escultura, para perseguir a nossa fé. Olha só que interessante. Uma distorção muito simples dos protestantes é Lucas 1:28. Olha a Bíblia protestante, atualizada e corrigida, João Ferreira de Almeida. Padre, não da Igreja Católica, mas da Igreja Reformada Holandesa. Então não vem do fundamento dos apóstolos. Fundamento de Martinho Lutero, claro. Né? Tá aqui em Lucas, ó. Olha só a distorção, cara. Lucas 1:28, ó. Aqui, ó. Lucas 1:28. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, favorita o Senhor é contigo. Ó. Alegra-te, favorita. Agora, se cata uma Bíblia católica, Ave Maria ou Tradução de Jerusalém, ou Vulgata, São Jerônimo, olha só que interessante. Ó. Lucas 1. Entrando o anjo, disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aqui na protestante está favorita. Aqui na Bíblia católica está ave cheia de graça. Por quê? Nós somos essa descendência da mulher, Apocalipse 2:17, que vai guardar os mandamentos e seguir corretamente. As igrejas protestantes não vão guardar os mandamentos e não vão seguir corretamente, porque eles não são fruto da igreja. Eles vão perseguir a mulher. Como? Como degrinindo, modificando a escritura, colocando a favorita, a outra... tem várias traduções diferentes protestantes. Tem na Bíblia, a paz do Senhor. O anjo apareceu, Maria fala, a paz do Senhor, Maria. Porque isso para tirar o contexto de cheio de graça. Outra adulteração também está aqui em Isaías 45. Olha só que interessante. De 5:20. Por quê? Para perseguir as imagens escultores que tem dentro da Igreja Católica. Ó, 20 reunidos todos.
Aproximai-vos que foste salvo dentre as nações. Nada disso compreende aquele que traz seus ídolos de madeira. Aqueles que oram a um Deus impotente para salvar. Ó, ídolos. Vou até arriscar aqui porque essa Bíblia é nova. Olha a malícia da Bíblia protestante. Olha só, Isaías, a malícia para perseguir o quê? As imagens via sacra. 45:20, ó. Congregai-vos e vinde chegai-vos todos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabe os que carrega o lenho das suas imagens, esculturas e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar, que é a imagem e escultura. Quando você vê ali a Bíblia protestante, ela é adulterada nesse ponto. Eles acrescentam imagem de escultura para perseguir a nossa igreja. Mas é uma Bíblia contraditória. Se você catar em 1 Crônica 15:15, ó, Deus manda fazer imagem e escultura via sacra e machar com ela. Olha como a Bíblia protestante ela é contraditória. 15:15, ó. A Bíblia católica já não é contraditória. Que interessante. Todos. É 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Crônica, 15:15. Que. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pela vara. Nela estava como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. A arca aos ombros, marchando. Josué 6:6. Então, aqui é uma adulteração, Isaías 45:20. A Bíblia católica fala ídolos, e a Bíblia protestante fala imagem e escultura. Mas aqui, Crônica 15:15, na Bíblia própria protestante fala que Deus manda marchar com a arca por meio de varais. Que Deus, ele mandou fazer imagem e escultura. Êxodo. Os protestantes recatam Êxodo 20, versículo 4, mas o 3 também é mandamento. Não terá outros deuses diante de minha face. Que interessante. Êxodo 18, Deus manda fazer. Ó, Êxodo 10, ó, fará uma arca de madeira, de alcácia. Seu comprimento será de 2 covados e sua largura de 1 covado e meio. Sua altura de 1 covado e meio. Ó, 17. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 covados e meio, e a largura de 1 covado e meio. Fará 2 querubins de ouro, e os fará de ouro batido nas duas extremidades da tampão de um lado, outro de outro lado. O querubim significa o quê? Eles são servos. Lucas 20, versículo 34 e 35. No mundo espiritual, nós seremos igual anjos. Que esses querubins representam o quê? Servos. E do 25, o Senhor diz a Moisés, ó, Deus está dando a ordem a Moisés. Se catar aqui em 1 Reis, aqui, ó. Do 22 até o 35, você vai ver um tempo cheio de imagem e escultura. E a imagem e escultura lá, a Arca da Aliança ficava no Debi, num lugar mais santo.
como essa visão protestante é fora. E tinha imagens e esculturas de bois, de leões, querubins, ó. 1 Reis 7, por cada tela na Bíblia protestante. 29, ó. No painéis enquadrados de moldura. Havia leões, bois, querubins, assim como nas travessas. Igualmente, por cima e por baixo dos leões e dos bois, pendia grinaldos em forma de festões, ó. Ao 23, ó. 24 e 25, ó. 1 Reis 7, 24 e 25, ó. Por baixo de sua bordura havia coloquidas em números de 10 covados. Elas rodeavam o mar disposta em duas ordens, formados com o mar uma só peça. Este apoiava sobre 12 bois, que significa os 12 apóstolos, as 12 tribos. Para o oriente, 3 para o sul, 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles e sua âncora estava para o lado de dentro. Então, tinha imagem de bois, de leões, de querubins. Que interessante. E a glória iminente pousou nesse templo aqui, ó. E os sacerdotes não conseguiram exercer sua função sacerdotal, ó. Esse templo cheio de imagem e escultura. Que Deus mandou fazer. Que prefigura alguma coisa. Revela alguma coisa. Que prefigura alguma coisa no Novo Testamento. Os 12 bois, ele prefigura quem? Os apóstolos. A tribo. Que interessante. A arca da aliança, presença viva de Deus na terra. Os querubins prefiguram os servos. A arca da aliança prefigura Nossa Senhora. Aqui, ó. 7, 11 e 12. Por cima havia ainda pedra escolhida, talhada sob medida. Traves descendo. O 9. Todas as construções eram feitas com pedras escolhidas, talhadas sob medidas, cerradas tanto por dentro como por fora, desde o fundamento até o alto das colinas, inclusive o muro de grandes pátios. Aqui, ó. 8, 10 e 11. Ó. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia todo o templo do Senhor. Simples. Por que os protestantes não pregam isso? Por que os protestantes não mostram isso? Se eles passar a pregar isso, as suas pregações vai ser desmascarada. O povo vai deixar a igreja evangélica e vai para a igreja católica, porque tudo que a igreja católica prega e segue está na Escritura. A liturgia está na Escritura, as imagens esculpidas, sagradas está na Escritura, consagração ao sacerdote está na Escritura, as orações está na Escritura. A única que segue corretamente a Escritura é a Igreja Católica Apostólica, porque a Escritura foi feita para ela, para a Igreja. A Bíblia protestante foi feita para o protestante mesmo. Veio através de uma rebeldia e não tem fundamento dos apóstolos. Então a sua Bíblia vai ser amputada, dilacerada. Porque eles estão no corpo amputado, que não tem acesso à cabeça e o corpo misto de Cristo. Por isso que a Bíblia é amputada mesmo. E tanto que traduziu foi João Ferreira de Almeida, padre não dos fundamentos e fundamentos dos apóstolos, para perseguir a igreja. É assim que esses falsos profetas se comportam. Seguem. Sem a tradição, sem o magistério. Aqui, ó.
livrinho simples para você entender a fé católica. A igreja tem que seguir, tá aqui, ó. E aqui. Ó. 2 frutos do Espírito Santo. Aqui, ó. Os dogmas da igreja é fruto do Espírito Santo. Que vai estar aqui, ó, Mateus. Vai encerrar o vídeo já tem 20 minutos. Aqui, ó. Aqui, ó. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então disse: Feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não poderão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligar na terra será desligado no céu. É simples entender isso. A chave está na igreja. O Espírito Santo, Mateus 28, 19, 20, está na igreja. Atos dos Apóstolos 2 ali, desceu o Espírito Santo, a igreja se tornou pública. Tanto que primeiro quem começou a pregar foi Pedro. Por ação, inspiração do Espírito Santo, tudo que Cristo ensinou a eles, eles lembraram, o Espírito Santo começou a pregar através dele. Só começou a pregar, só teve força quando o Espírito Santo pousou ali na igreja, junto com a mãe da igreja, junto com a esposa do Espírito Santo, Maria. A cheia de graça, bem-aventurado que os protestantes tentam distorcer na Escritura. Simples. É um vídeo simples para você entender o que o Martinho Lutero fez. Fé sem obra é morta. Glória a Deus, aleluia, salve Maria.